Tem gente que na cara do gol, na hora de fazer, faz uma cagada dessa, mas não é sobre eles que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre aqueles caras impiedosos, os maiores carrascos dos goleiros de todos os tempos, os maiores fazedores de gols, os 10 maiores artilheiros da história do futebol mundial! Oficialmente! Oficialmente, é verdade. Será que o primeiro colocado é aquele cara que você está imaginando? Será que tem muitos brasileiros nessa lista? Tem mais de um! Sem spoiler. Então você vai saber tudo logo depois da vinheta, então solta a vinheta! ايش اللي اغني صوتي بيض فشرح لي السطرين اللي راح اغنيها. Se inscrevam, criaturas, isso é muito importante para nós, para nos ajudar a crescer, e dê dicas, falem qual uma pauta que vocês gostariam de ouvir. A de hoje é do Gustavo Henrique que pediu aí, nome de jogador de futebol, ele pediu essa pauta dos maiores artilheiros do mundo de todos os tempos, então é para você, Gustavo Henrique, então é para vocês todos que estão aí, então vamos ver quem é o décimo maior artilheiro da história do futebol mundial. Quem? Se a tua reação foi essa, fique tranquilo, porque Ferenc Dijk, que eu acho que é assim que pronuncia, ele não atuou, não disputou uma Copa do Mundo, por exemplo, ele não foi jogador de grandes clubes europeus, ele jogou basicamente no futebol húngaro, em times com nomes impronunciáveis, mas eu vou tentar. Ele jogou pelo Szentgyörgyi, também pelo Ferencváros, bom, enfim. Ele jogou por grandes equipes Sopa de letrinha! da Hungria. Então, realmente fica difícil a gente conhecer ele. Tão pouco, a gente não conhece nem os times em que ele jogou. E foi entre os anos 40 e 50, até o final do ano 50, que ele atuou num período que a Hungria era muito forte e ele foi eleito o maior jogador húngaro em 1946. Então, como a Hungria era muito forte nessa época, imagino que o nível dele devia ser realmente muito alto. Mas não sabemos muito sobre ele. Sabemos muito mais sobre o jogador que é número 11 na artilharia, que foi Túlio Maravilha. Mas é... Túlio Maravilha é o 11º, mas nós, como aqui o top é só 10, então fica esse cara cujo nome é estranho para todos nós. Esse eu conheço! Esse todo mundo conhece. Ibrahimovic, o jogador sueco que jogou pra cacete, joga até hoje, ainda tá jogando e ainda tá metendo gol, ainda pode subir mais ainda. E um jogador excepcional que passou por inúmeros clubes, passou por clube pra cacete pela Europa inteira, passou até pelos Estados Unidos. Jogou em Juventus, Ajax, Inter de Milão, Barcelona, Milan atualmente, jogou um monte de Paris Saint-Germain, jogou em time pra caramba e além de meter muito gol, porque ele também tem uma habilidade, uma elasticidade meio anormal pro jogador do tamanho dele, muito devido ao Taekwondo, que não sei se você sabe que ele luta Taekwondo. Tô ligado! Pois é, ele tem treinamento Taekwondo, então ele faz uns gols meio esquisitos assim, belíssimos também, e ele muito caracterizado também pelas porcarias que ele diz muitas coisas esquisitas, né? E ele chegou a dizer que, de forma meio arrogante, né? Dizendo que para ele jogar no Paris Saint-Germain eu tenho que trocar a Torre Eiffel por uma estátua dele. É o Renato Gaúcho sueco! Renato Gaúcho sueco. É o Renato Gaúcho sueco. E o estacionamento com o Piquet? Cara, teve aquele lance dele com o Piquet que é muito esquisito, né? Foram duas fotos, foi uma da época do Barcelona e outra depois que ele estava no Paris Saint-Germain, quando eles se encontraram. É muito esquisito, bom, tirem as conclusões que vocês quiserem, eles também não tem nada a ver com isso. E o Piquet é a marido da Shakira, eu prefiro a Shakira. Eu também preferiria a Shakira, mas né, cada um tem seu gosto e temos que respeitar sem problema nenhum. Mas tu lembra daquela frase dele, quando falaram que ele, chegaram a questionar que ele fosse gay por causa do acontecimento dele com o Piquet? Tu lembra a frase dele? A frase dele para o jornalista foi, abre aspas, acha que eu sou gay? Leve sua irmã lá na minha casa que eu lhe mostrarei a realidade. E o jornalista levou? Eu não sei. Mas enfim, e nem sabemos a realidade. E também pouco importa. O que importa é que esse cara sempre meteu muito gol e continua metendo muito gol, jogando muito no Milan. Um puta atacante, puta centroavante sueco. Det är inte helt otänkbart för nu är ju hårt ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett!
Se você nunca ouviu falar de Eusébio, então você não sabe de bosta nenhuma, porque antes de Cristiano Ronaldo, antes do CR7 ser o cara de Portugal, o símbolo maior de Portugal era esse cara, era Eusébio, Pantera Negra. Pelé é português. Isso, Pelé português. Existia muito uma rivalidade criada da Europa com o Brasil, né? Com o Pelé, de tentar transformar o Eusébio numa espécie de Pelé europeu. Existia muito isso. Então, houve uma rivalidade não entre o Pelé e o Eusébio, mas acho que da imprensa europeia em tentar fazer o Eusébio ser a versão do Pelé europeia. Até hoje existe muita comparação sempre entre Pelé e Eusébio, sempre existiu. E aconteceu mais ainda porque o Benfica disputou o Mundial de Clubes no Maracanã contra o Santos, e o Santos de Pelé ganhou, e depois o ápice da carreira desse jogador, que inclusive brilhou mesmo no Benfica, né, de Portugal, ele ficou o clube mais popular de Portugal, foi onde ele brilhou mais, no Benfica. E ele disputou a Copa de 66, onde ele brilhou, jogou pra cacete, foi uma grande participação da seleção portuguesa, que chegou às quartas de final, só foi eliminada pela Inglaterra. E na primeira fase eles eliminaram o Brasil de Pelé, então foi meio que a vingança de Eusébio, e jogou pra cacete. Ele foi um dos maiores jogadores da Copa do Mundo de 66. Então ele realmente era um craque, era um super craque e um belíssimo goleador, sem dúvida nenhuma, que toda vez os clubes italianos, principalmente, tentavam tirar ele de Portugal e não conseguiam, tinha influência até do governo português para que ele não abandonasse Portugal. Só foi sair de Portugal quando já a carreira dele já estava mais enfraquecida, mas ele viveu todo o ápice, todo o esplendor de sua carreira no Benfica. Isso chutava de bicão. Esse é o último esquisitão da lista, eu prometo. Bican foi um jogador austríaco tchecoslovaco, porque ele nasceu realmente em Viena, na Áustria, e defendeu a seleção da Áustria no melhor momento da Áustria, por incrível que pareça, para alguns não sabem, mas na década de 30 a Áustria era extremamente forte, parecia que estava nascendo ali uma potência do futebol mundial, que seria a Áustria, mas que não se confirmou. Mas na década de 30, ele, assim como o Sindelar, que era um cracaço também da Áustria, formavam uma grande seleção que jogou a Copa de 34 como um certo favoritismo, mas não conseguiram, evidentemente, ganhar a Copa. Em 38, ele já não estava mais pela Áustria, ele estava pela Tchecoslováquia, então ele mudou de nacionalidade aí nesse meio do caminho, e nessa época era muito comum isso, em Copas do Mundo, tiveram vários jogadores que mudaram de país, né, jogaram Copas do Mundo por países diferentes, isso já aconteceu bastante no passado, e ele jogou a Copa de 38 pela Tchecoslováquia. Era considerado um craque, inclusive um velocista, um jogador que corria demais, e um grande metedor de gols. Para muitos, ele tinha, a lenda que corre é que ele tinha marcado 5.000 gols. É a lenda que tem. Então, quando o Pelé estava prestes a marcar 1.000 gols, então a imprensa mundial ficou sabendo que Pelé ia chegar à marca incrível de 1.000 gols, entrevistaram ele e perguntaram assim: olha, o Pelé vai comemorar 1.000 gols, você não vai falar sobre isso? Você não vai divulgar que você tem 5.000? Vai falar sobre isso? Aí ele falou assim: cara, você acha mesmo que alguém vai acreditar se eu disser que eu fiz 5 vezes mais gols que o Pelé? Eu não acreditaria, não. E assim, a gente fica sem saber se ele realmente fez ou não, mas oficialmente os números são esses aí, estão sendo mostrados. Esse era o monstro, hein? Esse era um monstrão mesmo. Esse aí, assim, a história diz que o Puskás foi um dos maiores jogadores do mundo mesmo. Não é os maiores assim, dos 90 melhores. Não, eu tô falando de um dos 5, 6. O Puskás foi fantástico. E hoje ele ganhou notoriedade para o público atual por causa do prêmio Puskás, né? Todo mundo sempre cita o prêmio Puskás, do gol mais bonito do final do ano, que é bacana, porque aí virou uma marca registrada de um jogador que foi tão importante para o futebol mundial. E ele foi tão importante para o futebol mundial que ele teve a primeiro grande esquadrão do futebol mundial. Quer dizer, primeiro grande não, porque
Já tiveram outros da seleção do Uruguai, da Itália, nos anos 30. Mas o esquadrão assim, realmente marcante, gigantesco, monumental, foi a Hungria de 54, da década de 50, que ganhou a Olimpíada e foi vice-campeã da Copa do Mundo, né? O Screte húngaro. E ele era o maior craque daquele time. Foi um time que marcou o mundo e não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, perdeu para a Alemanha na final e tal. Já contamos isso aqui em outros vídeos. Ele ficou muito marcado por ser o craque desse time. E ele era um craque cerebral, ele não era o matador desse time. E ele era o grande armador, mas também finalizava demais. Tanto que os números dele pela seleção da Hungria são incríveis. Ele jogou 85 vezes pela Hungria, marcou 84 gols. E ele também marcou muita história jogando por clubes, porque ele jogou num dos maiores times que já teve na Europa, pelo menos em termos de conquista, que foi o Real Madrid, dos anos 50 e 60. Foi um time extraordinário. E o Puskás era também um cracaço no Real Madrid. Então, assim, o Puskás, sem dúvida, é um nome sagrado no futebol mundial. Para quem acompanha um pouco mais de história de futebol, é mais ligado a esse tipo de coisa, não vai ser nenhuma surpresa também o nome desse cara, né? Alô, centroavante, é ele. Pô, com certeza, porque a gente sempre ouve muito falar do nome dele, principalmente Copa do Mundo, né? Ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 1970. Ele era o grande centroavante de um dos maiores times dos anos 70, que foi o Bayern de Munique, dos anos 70, de Beckenbauer, de Sepp Maier. Ele era o grande centroavante, o matador. Então, ele é uma referência mundial, histórica, de jogador matador, de chegar na área e resolver. No Brasil, a referência que temos de jogador matador é o Bruno. Ah, é. Nossa, essa foi de humor negro, foi brava. Coletivamente, esse cara ganhou 4 Bundesliga, ganhou 3 Champions League, uma Eurocopa e uma Copa do Mundo. Tá ruim pra você? Ainda foi artilheiro, além da Copa do Mundo, também foi artilheiro da Eurocopa, foi 5 vezes artilheiro do campeonato alemão, além de ter 2 chuteiras de ouro na Europa, né, de maior artilheiro do ano. E os cruzeirenses devem lembrar muito bem dele, porque no Mundial de Clubes de 1976, ele fez um dos gols da derrota de 2-0 do Cruzeiro para o Bayern de Munique. O primeiro jogo, no jogo de ida, porque o jogo do Mineirão foi 0-0. Ele foi o autor de um desses gols. La Pulguita. É, a Pulguita. Cara, eu sinceramente fico com muita preguiça de falar sobre o Messi. Só de recorde. Pô, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre os recordes do Messi, o que ele já ganhou, o que ele já fez, porque, sinceramente, não dá para resumir, não dá, cara. Esse cara foi... né? Estamos aí assistindo a carreira incrível desse cara. Se tivesse ganhado a Copa do Mundo, eu ia dizer que era melhor que o Pelé. É possível, cara. Possível. Realmente ele tinha que ter um desempenho melhor, assim, na Argentina, mais marcante na Argentina, porque ele tá num período na Argentina que a Argentina não ganha nada. Ele já ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, mas tá num período que a Argentina não ganhou uma Copa América, não ganhou a Copa das Confederações, nem ganhou a Copa do Mundo, chegou à final, mas não ganhou. Mas, mesmo assim, e a gente dizendo que o desempenho dele é ruim, né, fraco com a seleção argentina, ele é o maior artilheiro da história da Argentina e o cara que deu o maior número de assistências na história da Argentina. Isso porque ele não vai bem na seleção da Argentina. Cara, é porque todo mundo fala que ele não vai bem na Argentina porque ele não joga na Argentina, acho que nem 40% do que ele é capaz de jogar, pelo que ele joga no Barcelona, né? E os 40% que ele joga lá, os 30%, 40% que ele joga na Argentina é o suficiente para ele ser um monstro. Ele armou, lançou maravilhosamente, um jogador completo, né? E mesmo assim é um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial e ainda está jogando. Pode aumentar a sua marca, está jogando bem, jogando muito ainda, não está no seu ápice mais, mas ainda joga em altíssimo nível, nos melhores do mundo. Então ainda teremos muitos gols pela frente, provavelmente ainda superará outros jogadores nessa lista. E eu não vou citar tudo que esse cara já fez, além de ter sido 6 vezes o maior jogador de todos os tempos, eleito, né? E isso é um recorde. Mas você sabe muito bem quem é o Messi. Eu falei que o peixe tá
Agora eu tem falei que eu dócil. prestava. Aí, parceiro, festa aí. Cara, esse é o maior fã que eu conheço em toda a minha vida do Romário. Ele é muito fã do O Romário. peixe é brabo. E acho que o Romário é o cara mais citado nos nossos vídeos até hoje, né? Sempre tem alguma parada que acaba entrando o Romário na história. E dessa vez, sem dúvida, eu acho que é né, a citação mais expressiva de todas, cara. O baixinho é o terceiro maior artilheiro da história do futebol mundial em gols oficiais. Cara, era brabo mesmo, né? E lembrando que ele passou por várias equipes, é um super artilheiro do Vasco, jogou demais no PSV. Seja que não viu, eu vou botar aqui o link da descrição, que eu nunca sei onde fica. Eu vou botar o link da descrição e o card para vocês verem, tem uma comparação dele com o Ronaldo e tudo mais, que é bem legal. Romário versus Ronaldo, quem foi maior, e vou botar aí para vocês verem. O Romário, né, que arrebentou no Vasco, arrebentou no PSV, no Barcelona, no Flamengo, no pequeno período que ele ficou no Fluminense, ele teve idas e vindas do Flamengo para o Vasco, ele só não arrebentou no Valência, porque ficou no banco de reserva. Mas ele teve uma carreira incrível. Como diria Johan Cruyff, o gênio da área. Esse aí não jogava nada, esse aí é muito fraquinho. Esse aí não jogava nada. Se eu não tinha o que dizer, como resumir a carreira, falar alguma coisa sobre o Messi em poucos aí, em um minuto mais ou menos, como é que eu vou falar do Pelé, cara? Pelé, durante muito tempo, foi o maior artilheiro de todos os tempos, também de jogos oficiais, mas ele foi superado recentemente, vamos ver por quem. Bom, ele é considerado o maior jogador de todos os tempos, às vezes ameaçado por alguns, né? Alguns dizem que o Messi poderia ser o maior de todos os tempos e tudo mais, mas a verdade é que ele ainda tem o seu trono garantido, pelo menos por enquanto, como, né, no geral, o mundo todo o considera o maior de todos os tempos, e ele atuou basicamente no Brasil, né, no Santos, teve um final de carreira no Cosmos em Nova York e jogou na seleção brasileira, onde ele foi um jogador extraordinário também, maior artilheiro da história da seleção brasileira e tal, que também está ameaçado pelo Neymar, né? É verdade. Então, são números que às vezes são superados, mas ninguém consegue apagar que ele foi realmente o jogador mais espetacular que o mundo já viu, mais completo, mais incrível, mais um desses jogadores que não era centroavante, né? Vinha com a bola dominada, fazendo coisas... É até difícil falar do Pelé, um jogador mais perfeito que já existiu no futebol mundial em todos os tempos, né? Que sete, opa! Exatamente, esse cara passou Pelé, esse cara passou todo mundo, esse cara sinistro, que eu, quando via ele no Manchester United, dando aquela reboladinha, ele, sei lá, ele parecia um Manga larga, machador! manga larga machador, sempre dando uns pulinhos engraçados, dando uma pedalada meio esquisita em cima da bola. Aí ele ia bater falta pela seleção portuguesa, principalmente, né? Aí ficava com as pernas abertas, fazendo uma pose, se olhando no telão e arrumando o cabelo. Cara, eu detestava esse cara. Eu detestava. Ele é muito firula mesmo, cara. Ah, mas muito. Eu detestava esse cara. Eu falava, nossa, esse cara não arrumou o cabelo antes de entrar, tá muito fresquinho, cheio de gracinha, ele parece um modelinho, não sei o quê. Cara, com o tempo, ele foi entrando numa de se preparar, se focar cada vez mais, se tornar um cara cada vez melhor, e foi mudando de posição, né? Porque ele jogava no Manchester United pelas pontas, né? Jogava mais pela esquerda, e foi virando centroavante com o tempo. Mas ele foi se tornando um cara muito completo, cara, além da habilidade que ele tinha no início, mas presepava muito, ele começou a ser um cara mais objetivo, um finalizador espetacular, com uma qualidade técnica incrível, com um preparo físico impressionante, uma das maiores impulsões que eu já vi na minha vida. Ele não pula, ele voa! Né? Ele voa, filho, ele voa. Dizem que o Dadá Maravilha que voava, né, e parava no ar, né? Eu não sei se ele para no ar, o Cristiano Ronaldo, mas que ele voa. Então, ele se tornou um jogador incrível, com uma dedicação incrível, e é até hoje um jogador espetacular. Tá jogando no Juventus pra caramba, ele que jogou no Sporting, jogou no Manchester United, jogou no Real Madrid, está jogando agora muita bola também na Juventus, e
É um dos únicos jogadores, né, junto com o Di Stefano, o argentino Di Stefano, o único jogador a ter 5 Champions League conquistadas. É o maior artilheiro da história da Champions League, à frente do Lionel Messi. Ele também é outro cara cheio de recorde. E ele, além de jogar demais nos clubes, ele também tem uma carreira inacreditável pelo Portugal. Por que eu digo que é inacreditável? Porque ele pegou uma seleção que não tinha tanta tradição assim, tinha lá seus momentos na época de Eusébio, que nós já citamos aqui, e tudo mais, mas Portugal não era lá muito vencedora. E transformou Portugal numa seleção em outro patamar. Porque nós estamos em outro patamar. Ficou vencedora, ganhou a Eurocopa, depois ganhou a Nations League, e hoje em dia a Portugal é visto com outros olhos, e muito, muito mesmo, graças ao Cristiano Ronaldo. Então, sim, Cristiano Ronaldo realmente espetacular, e nós estamos acompanhando a carreira desses dois monstrengos do futebol, do Messi e do Cristiano Ronaldo. É um privilégio, né? Um privilégio pra gente. É um privilégio pra gente assistir, assim como já teve gente que assistiu Garrincha e Pelé muito tempo atrás, e nós agora estamos presenciando a carreira desses dois, né, que já está caminhando mais ou menos para o fim, mas os dois ainda estão em altíssimo nível, então realmente eles estão entre os maiores, os 10 maiores jogadores de todos os tempos. Sempre vai ter Cristiano Ronaldo, vai ter que ter Messi, porque eles são impressionantes. Criaturas, até a próxima, valeu! Valeu, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. O jogador tem que ser completo como um pato, que é um animal aquático e gramático. Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians.